Dia 21 de abril será lançado A Morte do Demônio, A Ascensão, mas o que muita gente não sabe é que este é o quinto filme de uma franquia que teve início lá em 1981. Hoje no canal vamos falar sobre a franquia Evil's Dead. Olá, olá, tudo bem com vocês? Hoje no canal vamos falar sobre uma franquia que é de 1981 e está rendendo frutos até hoje, que é a franquia Evil's Dead, A Morte do Demônio. Lembrando, hoje vou falar somente sobre os filmes, não vou falar sobre a série da Netflix, vou falar um outro dia porque a série tem 3 temporadas, aí eu tenho que me aprofundar um pouquinho mais, ok? A franquia Evil's Dead, A Morte do Demônio, nasceu na década de 1980 e teve vital relevância para o terror ao mostrar muita criatividade, tanto visualmente quanto narrativamente. Evil's Dead foi a conclusão do curso de cinema do diretor Sam Raimi. E quem é o Sam Raimi? Ele é o diretor da primeira trilogia do Homem-Aranha, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, 30 Dias de Noite e muitos outros longas. Evil's Dead é um dos longas mais amadores e profissionais da história do cinema. E com referência ao longa de 1981, ele não era protagonizado bem por atores, entre aspas, assim vamos dizer, né? Todos eram colegas do diretor. E o que nota-se no longa é a vontade de se fazer muito com pouco orçamento. O filme é melhor do que muita produção que custaram milhares de dólares. O longa de 1981 é simples e direto e visto hoje ele pode até causar estranheza, sendo considerado até muito trash, né? Mas vamos lá. Começando a franquia com Evil's Dead, A Morte do Demônio, de 1981. 5 jovens se juntam para passar um final de semana em uma cabana isolada no Tennessee. Chegando ao local, encontram um misterioso livro abandonado. Sem saber do que se trata, o Livro dos Mortos é uma obra suméria encadernada em pele humana e escrita com sangue. Os curiosos jovens exploram o livro ao máximo, que ainda possui um gravador como complemento. Ao tocá-lo, despertam a fúria de forças demoníacas que habitam a floresta. O que seria um passeio campestre e romântico se transforma em um terrível pesadelo para todos. Ash é o líder do grupo. Um personagem que vai sofrer com a perturbação orquestrada pela presença demoníaca. Há até um abuso protagonizado por uma árvore, corpos dilacerados, cenas que talvez nunca foram exibidas anteriormente no cinema. A construção da atmosfera é feita de forma que você se sente preso junto com o protagonista na cabana. A edição é feita para destacar esse encarceramento em cada cena. Outra limitação que o diretor soube muito bem explorar é a iluminação. Ao invés de utilizar ambientes claros, ele utiliza a luz das lâmpadas da cabana. Isso resulta em um ambiente com sombras, aprisionando ainda mais o protagonista. Nunca mostram a verdadeira face do monstro que persegue os personagens. O monstro está à solta nos arredores. A maneira com que a câmera se movimenta para simular a criatura caçando. Para as cenas de luta, o filme conta com um bom e velho clichê de possessões demoníacas, para criarem oponentes enfrentados pelo protagonista. Alguns elementos que são colocados no filme também ficaram soltos no final, né? O próprio livro, por exemplo, ele é um elemento que aparece no começo e no final, sem muito aprofundamento, vamos dizer assim, em sua principal função. Evil's Dead, mesmo com seus erros e limitações, entrega o que promete. Uma Noite Alucinante 2, de 1987.
A continuação acabou ficando com este título graças ao que? A tradução para o título do Brasil. Mas seja como for, Uma Noite Alucinante é a continuação de Evil's Dead, A Morte do Demônio. Seu primeiro longa passou batido. 6 anos depois, Sam Raimi ganhou nova chance de revisitar sua obra-prima, na qual contou com um orçamento maior. Uma Noite Alucinante, de 1987, é uma sequência que conseguiu superar seu original, acrescentando humor à sua sequência. E esta continuação não é necessariamente preciso assistir o antecessor para compreensão, já que os primeiros minutos recontam o original por inteiro, e mesmo assim fez A Morte do Demônio se tornar ainda mais conhecido. Essa sequência é a primeira com esteroides, mais humor, mais efeitos, a maquiagem está melhor, mais ação, mais terror e mais gore. A trama reconta com a chegada de Ash na cabana, desta vez inexplicavelmente só com a namorada linda. Quando chegam ao local, descobrem o livro dos mortos e despertam forças malignas da floresta. É um banho de sangue, vísceras e membros decepados. Embarcamos em uma imersão no universo de Sam Raimi. Desta vez, um grupo de pessoas, incluindo um arqueólogo e sua filha, surgem para aumentar a contagem de corpos transformados em seres demoníacos. Para os fãs antigos do primeiro longa, esta continuação é um choque. O rumo dado pelo diretor é outro, a violência gráfica do antecessor, mas o humor ganha maior destaque. Desta vez o longa teve maior orçamento. Evil's Dead 2 segue outro rumo, vamos dizer bem assim, aproximando muito mais da ironia. Talvez seja um rito de passagem para o terceiro longa. Uma Noite Alucinante 3, de 1992. Mais uma vez a tradução deixando a desejar, né? Onde está Uma Noite Alucinante 2, então? Já que pulou diretamente para o 3, né? Vai saber. A terceira parte não era muito pedida, né? Já que o final da segunda não agradou muito, né? E Uma Noite Alucinante 3 é o longa de maior projeto e orçamento da trilogia. E é também o que mais se distanciou dos elementos do terror, se transformando mais em uma aventura medieval, e o resultado ficou abaixo do esperado. Aqui, seguindo o que foi mostrado ao encerramento da segunda parte, Ash volta no tempo para a Idade Média através de um portal para outra dimensão, mas ele não volta sozinho e leva consigo todo tipo de demônio e criaturas. Vale mencionar que no longa anterior, após ter sua mão possuída, ele arranca com uma serra elétrica e coloca o equipamento no lugar da mão decepada. Ash precisa enfrentar um exército de mortos-vivos que são liderados por Evil Ash, o duplicato de Ash. Assim que chega ao período medieval, o personagem é jogado em um poço e obrigado a lutar com uma criatura abominável. Ao sair vencedor, Ash é tido como um salvador. O herói é convocado para recuperar o perigoso livro dos mortos, mas algo dá errado. E ele precisará, através de sua sabedoria adquirida, salvar a pátria e a si mesmo. Este é o longa mais irreverente de toda a franquia. Produzido em 1992, foi lançado no Brasil um ano depois, diretamente em VHS. Bom, para os mais jovens assim, que não acompanham, VHS é a fita cassete, que tinham que ir na locadora. Geralmente a gente íamos à locadora e alugávamos o VHS. E muitos fãs abominam o terceiro longa. Como de certa maneira, vamos dizer bem assim, o remake estava em alta, né? E ainda está. Então, em 2013, decidiram fazer um remake de Evil's Dead, A Morte do Demônio, o de 1981. E esse está disponível lá no Prime Video. A refilmagem produzida por Sam Raimi é levada num tom muito mais sombrio.
foi lançada em 2013. Ao mesmo tempo, falava-se em uma continuação para os filmes originais, antes mesmo deste remake ser produzido. Na época do lançamento de Fred vs Jason de 2003, havia um forte boato de que Ash acabaria no meio da batalha de gigantes. Tal boato nunca chegou a se concretizar. O remake é interessante, tem qualidade e se mantém fiel à trama. No entanto, dividiu o público, porque tinham fãs que não reconheceram a atmosfera brincalhona dos filmes anteriores. A premissa do filme é a crise de Mia, uma garota viciada em drogas. Ela é levada para a cabana na floresta pelos amigos Olivia, Eric, David, seu irmão e Natália. O interesse dos amigos é a desintoxicação da garota. Na cabana, eles descobrem que há animais mortos no sótão, bem como outros itens grotescos, entre eles um livro misterioso. Eric, o mais curioso, leva o livro para o centro da cabana e começa a ler as suas passagens em voz alta. Com isso, desperta forças malignas que vão dizimar um a um, através de tomadas violentas e litros de sangue. O que torna a morte do demônio interessante é a representação entre a abstinência das drogas e a possessão. Bruce Campbell, que interpretou Ash nos longas anteriores, ele é o produtor neste remake. E há várias cenas impactantes, né? Como essa que ela passa a língua no estilete afiado, né? E houve mudanças no roteiro, né? O roteiro, por exemplo, introduz mais complexidade de desenvolvimento dos personagens. Mia é uma dependente química que carrega inúmeras complexidades com ela. Uma relação conturbada com seu irmão David. Este carregado de mágoas e transtornos pelas escolhas que fez, principalmente a de abandonar a irmã e os amigos após a morte da mãe. A produção é inteligente ao ocultar certas informações e simplesmente pular o tempo em alguma sequência, já que é bem rápido, né? Tudo acontece em uma noite, então tem que ser bem rápido, né? O roteiro tem que funcionar bem rápido. E uma outra mudança que houve foi a do próprio livro. Ele não é mais feito de pele humana e sangue, e sem a presença da fita gravada. O livro assume um papel importante, muito mais do que o do original, uma vez que nele encontra-se passo a passo o que a narrativa assumirá. E é justamente no terceiro ato que o filme literalmente mostra que não é apenas um remake, mas sim um redescobrimento do gênero. E após os créditos finais, há uma cena bem curta que é um verdadeiro mimo para os fãs do filme original de 1981. E aí, vocês conheciam todos os filmes dessa franquia? Beijos e até mais.